Gente, eu coloquei esse mouse gigantesco porque até os cegos verão depois desse mouse aqui, porque aí para vocês poderem enxergar melhor as estruturas, tá? Eu acho que a gente já pode começar, são 4 e 5 já, não tem mais ninguém, vamos começar. Para quem não estava aqui semana passada, quem vai dar essa aula vai ser eu, Eduardo, da 146, e a Milena, da 145. Basicamente, eu fiquei com a parte dos membros superiores e a Milena ficou com os membros inferiores. A gente vai falar a mesma coisa que a gente falou na semana passada, as artérias e depois as veias, tá certo? Então, vamos membro superior, tá? Então, só para lembrar um pouquinho, essa figura a gente mostrou na aula passada, só para lembrar um pouquinho a vocês de cada parte, que é a parte ascendente da aorta, o arco e a parte descendente, que foi o que a gente falou, que é a parte abdominal, que é essa parte aqui que vai a parte descendente. Mas existem essas artérias aqui, que é a artéria subclávia esquerda, a carótida comum esquerda e o tronco braquiocefálico, que fazem parte do que a gente vai falar hoje. Principalmente essa daqui, a artéria subclávia esquerda e o tronco braquiocefálico. A artéria carótida comum é a parte que irriga a cabeça e pescoço, que a gente já falou. Tá? Então, aqui só para, de novo, outra imagem, mostrando também o tronco braquiocefálico e a divisão dele, que ele tem justamente a divisão de artéria subclávia direita e carótida comum direita. Aí vocês notam que tem tanto do lado direito quanto esquerda, a artéria carótida comum esquerda, comum direita, só que da parte esquerda do corpo sai diretamente do arco da aorta, enquanto que a parte direita precisa desse tronco para poder levar, enfim, tem esse tronco aqui antes de se bifurcar nessas duas artérias. Então, aqui é uma imagem de um cadáver de verdade, né, para vocês verem mais ou menos como vai ser. Eu acho difícil vocês encontrarem algo parecido com isso na prática, mas pode ter algo muito similar. Que aqui a gente tem justamente, de novo, a divisão: tronco braquiocefálico, a subclávia direita e a subclávia esquerda. Tem outras estruturas, mas né, não é o foco agora, mas enfim. Pronto. Agora que vai começar, que vocês realmente vão começar a sofrer. Que é essa parte aqui, que quando começa a subclávia, tem bilhões e bilhões de raminhos miseráveis aqui, que vai ser muito difícil vocês conseguirem lembrar de tudo, que nem eu lembro, mas eu vou apresentar os mais importantes a vocês, os mais importantes para vocês, e aí vocês leem o resto depois e esquecem depois também, mas enfim, é assim. Vamos começar primeiro com esse primeiro raminho aqui, que sai diretamente da artéria braquicefálica, tanto da esquerda, ou da direita, quanto da esquerda, que é chamada de artéria vertebral. Ela vai passar aqui através dos processos transversos da, das costelas, das costelas não, eita, coluna, Da cervical. isso, mas o nome disso aqui, das vértebras, pronto, vai passar das Ah, vértebras e vai ascender até a artéria basilar aqui, que eu vou mostrar em outra imagem rapidamente, para vocês verem que vai formar aquela questão do polígono de Willis, mas isso aqui podem esquecer, porque isso aqui a gente não vai falar nessa aula e também não serve muito para o M2, isso aqui basicamente já foi falado para vocês no M1. Pronto, voltando de novo para a imagem. Eu já falei aqui sobre a artéria vertebral, né? E agora vamos falar do próximo ramo, que é essa daqui, esse número 4, que é chamado de artéria torácica interna. Aqui também está, esse esquema aqui está mostrando a torácica interna até o seu ramo terminal, que ela faz várias anastomoses durante esse caminho aqui. Ela termina na artéria chamada epigástrica inferior, aqui embaixo, no abdômen já, mas o mais importante dela são essas três subdivisões que ela faz, que aqui não está mostrado, não está representado, mas é importante principalmente para a teórica, que é chamada a artéria pericárdico-frênica, que ela vai irrigar a parte do pericárdio, do coração, as intercostais anteriores, porque ela vai dar. Lembra que eu falei que da aorta torácica saem as intercostais posteriores? Pronto, a parte da torácica interna, que é aqui, ramo da subclave, vai sair as intercostais anteriores, que vão fazer anastomose com as posteriores. Além disso, nessa imagem não tem, mas outra imagem tem mostrando melhor essa anastomose das anteriores com as posteriores. Além disso, a artéria musculofrênica vai irrigar o músculo do diafragma e é muito importante para os movimentos respiratórios, tá certo? Tá bom, vamos continuar. Aqui nessa imagem você consegue ver um pouquinho a torácica interna aqui
E aqui ela emitindo ramos que vão se encontrar com os intercostais anteriores, que vão se encontrar com os intercostais posteriores lá atrás. Basicamente, eles vão fazer essa anastomose, tá certo? Então, vamos continuar. A próxima estrutura, como a gente falou, aqui a artéria vertebral, a torácica interna, e agora o próximo é o tronco tíreo-cervical. Aqui ele está do lado direito, mas tem tanto do lado direito quanto do lado esquerdo também, tá? É só para facilitar a visualização. Então, beleza, ele vai ter várias subdivisões. Então, vai ter, eu vou falar esses nomes, mas não se atenham muito a isso, não. Que é a tireoide inferior, que é justamente essa número 7 aqui, a cervical ascendente, que é essa número 8, que também é um ramo da tireoide inferior, que é basicamente isso aqui tudinho, um tronco, basicamente, e é a cervical transversa. Isso aqui tudinho vai irrigar essa região, essa região da parte cervical, mais profunda, e essa aqui vai irrigar um pouco do esôfago, da laringe, da faringe e também da própria tireoide também. Vai ser responsável por irrigar toda essa região. O esôfago, faringe, laringe e acho que também, se eu não me engano, uma parte dos brônquios também, mas eu não tenho certeza. Pronto, enfim. É isso que é importante vocês saberem. E saberem identificar esse tronco aqui, porque ele é uma estrutura bem visível. Bem visível não, né? Mas relativamente visível. Beleza, agora vamos falar sobre o próximo. Aqui o tronco tiro-cervical, que eu já falei, e o próximo é esse aqui da pontinha, que é o tronco costo-cervical. Esse tronco, ele vai dar origem a duas artérias, que vocês podem ver aqui, que é a número 14 e é a número 13 aqui mais embaixo, que eu vou colocar aqui, que é justamente a intercostal suprema, que é a número 13, e a cervical profunda. A intercostal suprema, ela vai dar origem às duas primeiras artérias intercostais posteriores, porque as outras intercostais posteriores vão sair diretamente da a parte torácica da aorta, como a gente falou na aula passada. E a cervical profunda, que é essa que sobe, ela vai irrigar a parte profunda da cervical, o próprio nome já diz, com ênfase nos músculos suboccipitais, que eu acho que vocês viram também no M1, que faz aquela movimentação do crânio, que fica aqui atrás, que eu nunca consigo decorar aquilo, e, enfim, ela irriga esses músculos. Tá, aqui a imagem no cadáver real, como vocês podem ver, é muito ruim de ver, muito ruim de diferenciar. E olha que essa imagem está bem ampliada aqui. Na vida real é pior ainda. Então, eu botei algumas estruturas que eu acho que assim, eu acho que são as mais gritantes, que vocês ainda conseguem enxergar, que é o tronco tireocervical, como vocês podem ver saindo daqui. Na verdade, é isso aqui tudo, basicamente. Essa parte toda é o tronco tireocervical. É possível a gente ver também a tireoide inferior, aqui está errado, tá, minha gente? Só o tronco é essa parte toda aqui, esses três raminhos que saem. A artéria tireoide inferior aqui, saindo na parte posterior do tronco, e a artéria torácica interna. Pelo menos dessa região aqui são as mais visíveis. Eu acho muito improvável se ele cobrar essas pequenininhas aqui. Na minha época mesmo, eu acho que ele não cobrou nem essas daqui. Mas é importante vocês saberem. Enfim, tá. E agora? Agora a gente lembra que a gente tava falando que aqui é a subclávia, né? Aí tem os raminhos, esses ramos todinhos aqui. Beleza. Só que a partir de um certo ponto, a subclávia, ela recebe outro nome. Ela passa por detrás desse músculo aqui, que é chamado escaleno anterior, e também por cima da primeira costela. Então, depois da margem inferior ou lateral, dependendo do autor que escreve, da primeira costela, a subclávia começa a se chamar ela começa a se chamar de artéria axilar, como aqui está mostrando, aqui é o rebordo costal, o rebordo costal na margem inferior da primeira costela, e aqui essa parte daqui já é a artéria axilar. Além disso, também é importante notar que a artéria subclávia, ela tem três divisões, que é essa daqui, divisão número 1, 2 e 3, que é basicamente o seguinte, a número 1 é antes do músculo escaleno anterior, a número 2 é atrás do músculo, e a número 3 é depois do músculo até a margem inferior da primeira costela. Mas isso aqui é mais para teórica, tá? Beleza. Aqui, a partir daqui, aqui está a primeira costela, né? Então, aqui é
a subclávia, e aqui já começa a axilar. Então, aqui a gente vai ter esse músculo peitoral menor, que ele vai ser muito importante, porque a artéria axilar vai passar por trás dele, e também existe um músculo redondo maior, e eu acho que nessa imagem aqui, eu não lembro se eu não me engano, tem algum erro, tipo, não é esse músculo específico aqui, se eu não me engano, esse aqui é outro, mas enfim, o nome do músculo é redondo maior. Então, ela vai até a margem inferior desse redondo maior. Então, ela passa aqui da primeira margem inferior da primeira costela e vai até a margem inferior do músculo redondo maior. Essas delimitações anatômicas são muito importantes, porque o Jaciel cobra bastante, principalmente na teórica. Com certeza ele vai cobrar isso aqui alguma hora para vocês. Tá. Aqui é um resumo da divisão de cada uma, para vocês verem depois no slide ou no vídeo, se vocês quiserem, eu posso mandar até o slide para vocês, que é a artéria subclávia, aí a borda externa ou margem inferior do osso da primeira costela, se torna a artéria axilar, margem inferior do músculo redondo maior se torna a artéria braquial. Desculpa, eu esqueci de falar do que ela se torna, ela se transforma também. Mas basicamente ainda é a mesma artéria, só é a região que ela está localizada, ela recebe um nome diferente, mas é a mesma ainda, só menos calibrosa também, vai diminuindo o calibre dela. Tá, agora dê uma respirada e se preparem, que aqui que vem. A artéria axilar, ela vai ser dividida novamente em três partes. Lembra que eu falei que aqui passa um músculo peitoral menor? Ela vai seguir praticamente a mesma regra da artéria subclávia. Antes do peitoral menor vai ser a parte 1, peitoral menor, é isso. Antes do peitoral menor vai ser a parte 1. Atrás do peitoral menor, parte 2, e depois do peitoral menor, a parte 3. Tem vários ramos, como vocês podem ver aqui. Eu não vou falar um por um, primeiro, que isso é muito chato, e segundo, que, no geral, é muito difícil de enxergar esses ramos. Eu vou falar dos ramos principais. O primeiro ramo, vindo da porção superior até a porção inferior, é chamado de artéria torácica superior, que ele vai irrigar essa parte do tórax superior, o próprio nome já diz. Tanto o músculo como o peitoral maior, vários músculos dessa região ele vai irrigar. Não tem muito o que falar sobre isso. Realmente ler, não tem muita coisa para falar. Tem a artéria tóraco-acromial, porque ela vai descer até essa parte, vai irrigar a parte torácica e também vai irrigar a parte aqui do acrômio, que é essa região aqui do acrômio, mais ou menos. Tá certo? E é isso, ela vai irrigar também parte do deltoide também, mas enfim, só para vocês terem uma noção. Também a gente vai ter a artéria humeral circunflexa anterior. Por quê? Porque ela vai fazer uma circunferência ao redor do húmero e ela vai pela frente, ela começa pela frente. Então a gente tá vendo ela aqui, ela saindo, fazendo a circunferência na frente do húmero. É por isso que é chamada de artéria humeral circunflexa anterior, tá certo? Aí a gente tem a posterior também, que vai fazer a mesma coisa, só que vai pela parte de trás e vai fazer a anastomose. E ela vai irrigar toda essa região aqui, tanto os músculos aqui do bíceps, que tem por aqui, ela vai irrigar parte deles, e também o deltoide, nessa região daqui, e os ligamentos, tudo que tem nessa parte aqui. A gente também vai ter a artéria subescapular, que ela vai vir por baixo aqui, fazer essa divisão aqui e vai basicamente para atrás da escápula e também ela desce também para o tórax também. Ela vai irrigar principalmente a parte posterior, que é chamada de tóraco dorsal. Mas não se atenham muito a esses nomes, não, porque é bem difícil diferenciar elas na prática. Isso é mais para teórica. Tá? E aqui a gente vai continuar. Lembra que eu falei que tinha a divisão, né? Aqui depois do músculo redondo menor da margem inferior dele, ela vai deixar de ser a artéria axilar e vai ser a artéria braquial, tá? Até aqui o nome diz artéria braquial. E a gente vai falar mais sobre ela. Aqui, os mesmos ramos que eu falei antes, e tem vários raminhos pequenininhos também que eu não acho interessante falar, mas aqui a gente vai notar a artéria braquial, ela vai emitir alguns ramos, que é a artéria braquial profunda,
que vai irrigar justamente o músculo coracobraquial, braquial, todos aqueles músculos dessa parte do bíceps aqui, ela vai irrigar. Aí ela continua, né? Tá aqui bonitinho, continua, continua, continua. Quando chega aqui, que é chamado de fossa cubital, essa região aqui é chamada de fossa cubital, ela vai se dividir entre a artéria radial e a artéria ulnar, que vocês estão vendo aqui. Radial e ulnar. Ela vai fazer essa divisão e vai emitir vários e vários ramos aqui. Mas eu vou falar basicamente só dois ramos que eu acho mais importantes, que são as artérias colaterais. O que são artérias colaterais? São artérias que vão correr junto com as artérias principais. Então, por exemplo, aqui está a artéria braquial descendo, então ela vai emitir um ramo que é chamado de artéria colateral ulnar superior, porque ela vai seguir por cima até a parte ulnar aqui. E aqui embaixo ela vai emitir outro ramo também, que no caso, a artéria braquial vai emitir o ramo da artéria ulnar colateral inferior. E elas duas vão se fazer a anastomose aqui com essa região aqui com essa região ulnar, tá certo? Agora, é uma coisa muito importante lembrar, por que existe essa circulação colateral arterial? Porque essa região aqui, ela é uma região de muito movimento. Então, a gente vai fazer movimento no braço. Então, se a gente ficar com o braço flexionado, essa região aqui, se ela não tiver muito dessa circulação colateral, o suprimento sanguíneo fica fica com menos suprimento sanguíneo. Então, por isso que muitas artérias, principalmente nessa região, artérias e veias, nessa região que tem movimento, que são regiões de articulação, ela geralmente sempre vai ter alguma artéria ou veia colateral, ou com outro nome. Sempre tem. Aqui, de novo, o esqueminha mostrando a artéria axilar, até a margem do músculo redondo maior, a margem inferior do músculo redondo maior, vai se tornar artéria braquial na fossa cubital, que é nessa região aqui, entre o húmero, o rádio e a una, ela vai se dividir entre a artéria radial e a artéria ulnar. Então, aqui, de novo, eu mostrei a vida real. Como vocês podem ver, essa peça está muito boa. Então, você consegue ver muitos ramos aqui. Além dos que eu falei aqui. Você consegue ver cada ramificação aqui. Daquelas que eu tinha comentado antes. Mas, assim, na prática, na vida real, é muito difícil. Ele vai pegar só aquelas ele vai mostrar só aquelas muito calibrosas. Vai ser bem difícil ele mostrar essas outras. Mas é importante vocês terem essa visualização, vocês pegarem realmente o livro e olhar uma por uma, para ter noção, sabe? Para dar aquele chute. Não, eu acho que essa aqui está indo por cima, essa aqui deve ser, essa que está vindo aqui por baixo deve ser a subescapular. Aí você dá um chute, assim, então você tem que ter essa noção. Mas eu não vou falar um por um, não. Desculpa, minha gente. Enfim, o que é importante aqui destacar nessa imagem, aquelas divisões que eu estava falando. Esse é o músculo escaleno anterior e vai dividir a subclávia para a artéria axilar. Desculpa, o escaleno anterior não. O rebordo da primeira costela. Esse é o músculo escaleno anterior e aqui está a primeira costela. A margem inferior dela vai dividir, vai fazer essa divisão entre a artéria subclávia e a artéria axilar. Aqui a gente vai ver também o músculo redondo maior, que também vai fazer a divisão entre a artéria axilar e a artéria braquial. Foi isso. Tá. Eu estou resumindo bastante, minha gente. Tem muita circulação que eu não vou falar por causa do tempo, tá? Então, aqui a gente continua, né? A gente lembra que a gente estava comentando que aqui vem a artéria braquial, na fossa cubital se divide em artéria ulnar, artéria radial e artéria ulnar. Aqui, de novo, eu coloquei só para ilustrar, para vocês terem noção do trajeto completo que vai acontecer. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre, principalmente, essa irrigação da mão. Beleza. Então, aqui, o que foi que aconteceu? Ela dividiu a artéria radial e a artéria ulnar. A artéria ulnar, vale salientar também que ela emite esse ramo aqui, que eu acho bem importante também, que é chamado de ramo interósseo. Esse 16 aqui é o ramo interósseo anterior e que vai para trás é o ramo interósseo posterior. Ele sai diretamente da artéria ulnar. Talvez Jaciel cobre alguma coisa para vocês disso. Mas, enfim, isso aqui que é muito importante. Isso aqui, com certeza, ele vai cobrar, tanto na teórica quanto na prática. Beleza, então aqui é a artéria ulnar e aqui é a artéria radial, né? Elas vão
se aproximar aqui isso aqui é a palma da mão, é a mão direita virada em posição supina, tá? Então aqui a gente vai ter como eu falei, a radial e a ulnar. E elas vão fazer uma anastomose aqui e vão formar os chamados arcos palmares. Eu vou colocar aqui o nome de cada estrutura, tá? Então aqui a gente vai ver, a gente vai observar aqui o arco palmar profundo e o arco palmar superficial. Por que eu coloquei radial e ulnar? Porque o arco palmar profundo vai ser suprido principalmente pela artéria radial, que acho que vocês até conseguem enxergar aqui. A artéria radial está bem calibrosa, tá vendo? E aqui o arco palmar superficial é mais da parte ulnar, tá vendo? A parte radial está bem fininha e a parte ulnar está bem mais grossa. Então eles fazem essa anastomose aqui. E isso é muito importante, ele sempre cobra se arco profundo ou arco radial. E para você enxergar se arco profundo ou radial, não tem como saber só olhando, você tem que ver a espessura das artérias que está irrigando. Então, a maior artéria que irrigar ele vai definir. Se for a radial, está aqui bem evidente, está bem mais calibrosa do que a parte ulnar, então vai ser, esse aqui é o profundo. Enquanto que aqui está ao contrário, você está vendo que o NAR está bem mais calibroso do que o radial, então vai ser o NAR. A gente tem até uma dica para lembrar disso aqui, porque eu também não consigo lembrar disso aqui, qual vem de qual, que a gente chama de USP Ribeirão Preto, que é USP UNAR superficial, USP, eu devia ter escrito aqui, mas foi mal, eu esqueci. UNAR, que é U, e SP, que dá o USP, então, UNAR superficial, e Ribeirão Preto, que é R de radial, e Preto, PR, profundo. Então, é assim que eu lembro disso aqui, isso é muito importante. Tá, beleza. Então, aqui no próprio arco palmar, tanto no superficial, tanto quanto no profundo, nos dois arcos palmares, eles vão liberar vários ramos aqui. Esses ramos são chamados de quê? Eles são chamados de artérias digitais palmares comuns. Que elas, por sua vez, elas se dividem novamente em artérias digitais palmares próprias. E por que tem essa divisão toda? Se vocês observarem, essa região aqui são os metatarsos, ou metacarpos. Eita. Enfim, os metacarpos aqui. Então, essa região está dentro da palma da mão. Se você observar, a circulação de cada dedo, ela provém de duas fontes diferentes. Então, aqui, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, esse dedo, o dedo médio aqui. A circulação dele aqui, arterial, vem tanto desse ramo aqui, do próprio metacarpo dele, quanto do metacarpo adjacente. Então, eles fazem essa anastomose e irriga. Isso ajuda bastante para evitar que falte suprimento sanguíneo nessa região, porque mesmo que algum esteja bloqueado, ainda tem condições de passar o fluxo sanguíneo através do outro. Vai ficar mais claro um pouquinho, que a gente vai falar mais sobre isso, tá? Aqui é a parte dorsal também. A parte dorsal vai ser muito semelhante à parte palmar da mão. Então, a gente vai ter aqui, isso no caso é a mão direita, tá? Só para quem está perdido aí. Então, aqui a gente vai formar uma rede carpal dorsal. Não vai ter aquele arco palmar superficial, arco dorsal superficial, não existe isso. Vai formar uma rede carpal dorsal, é mais simples. Que é suprido também, tanto pela ulnar quanto pela radial por aqui, 7A e 7A e 7B. Tá? Beleza. Ela vai dar origem também a artérias metacarpais dorsais, que são similares às artérias digitais palmares comuns, que eu tinha falado antes. Que elas vão se dividir de novo também em artérias digitais dorsais. Só que aqui ele separa em artérias metacarpais dorsais e digitais dorsais. Ele faz essa diferença que na parte palmar ele não faz isso. Eu vou voltar rapidinho para vocês verem. Na parte palmar ele coloca artérias digitais palmares comuns e próprias. Beleza. Isso aqui é um corte transversal de um dedo. Se você observar, ele tem basicamente 4 suprimentos sanguíneos, que são duas artérias palmares próprias, tanto de um lado quanto do outro, que tem justamente essa divisão aqui, e irriga essa região, quanto na parte dorsal, que é o que está representado aqui. Tá vendo? Vem tanto de um lado quanto de outro.
Então, se tiver alguma obstrução aqui, essa outra artéria aqui consegue, a artéria metacarpal dorsal consegue suprir, tá? Enfim, isso aqui é o que vocês também vão ver na prática, basicamente. Talvez uma imagem pior do que essa, então é bom acostumar um pouquinho mais. Aqui tá mais bonitinho, mas é a parte mais importante, que é justamente a artéria ulnar, tá saindo aqui justamente dessa divisão aqui da fossa cubital, e a artéria radial, e aqui também é possível ver o arco palmar superficial. E lembra que eu falei, se você ver aqui, a artéria ulnar está desembocando, principalmente, está sendo principalmente a artéria ulnar que está desembocando no arco palmar superficial. Então, assim que você sabe, se a artéria radial tivesse mais evidente aqui, você diria que isso aqui era o arco palmar profundo e não superficial. É muito difícil, é muito fácil confundir eles. Eu mesmo confundi na prova, mas enfim. Beleza. Falei disso. Agora é a drenagem venosa. A veia tem o mesmo nome das artérias, tipo, é super de boa, o mesmo nome. Só que, assim, geralmente as veias têm maiores quantidades. Então, por exemplo, lembra que a gente tem artéria radial, a gente vai ter veias radiais, vai ser mais de uma, tá? Veias ulnares, veias interósseas posterior e anterior. A gente também vai ter o arco venoso, tanto o palmar profundo quanto o palmar superficial, do mesmo jeito, do mesmo jeitinho, que é as artérias. Tá certo? Então, eu não vou falar esses nomes todos, aqui tem todos os nomes, eu não tirei, não. Acho só para vocês terem uma noção. Mas não se preocupem, vocês vão lendo, vão dando uma relaxada, que legal, irriga isso, irriga aquilo, fazem a prova, esquecem de tudo e acabou. O principal foi basicamente isso que eu estou falando. Então, aqui a gente vai ter para vocês verem como realmente a drenagem é feita por mais de uma veia. Tipo, olha a quantidade absurda que tem de veias, sabe? E isso é muito importante para evitar a formação de edema em toda essa região, porque se tivesse só uma, provavelmente teria edema, porque as veias não são tão eficientes para drenar como as artérias são eficientes para irrigar. Então, aqui tem vários nomes que eu não vou falar. Se vocês quiserem pegar o slide depois e dar uma olhadinha, eu posso passar para vocês. Tá. Agora, isso aqui que é a diferença principal. Eu falei para vocês que era tudo igual, né? Tipo, as veias têm o mesmo nome. Só que não. Quando chega nessa parte aqui braquial, tem uma pequena diferença. Lembra que aqui a gente tem as veias ulnares e aqui são as veias, desculpa, aqui as veias radiais e aqui são as veias ulnares. Então, aqui elas vão confluir na chamada fossa cubital também, elas vão confluir e vão continuar a subir por meio de duas veias diferentes, que é chamada de veia cefálica e veia basílica. Aí é importante saber que a veia cefálica desemboca diretamente na veia axilar, ou seja, ela desemboca lá em cima, pode até observar que está lá para cima, enquanto que a veia basílica, ela desemboca na veia braquial, que é aqui mais nessa região do braço. Mas, basicamente, depois que ela desembocar, ela vai ficar tudo igual, basicamente. Então, como eu falei, nessa região aqui, as veias sempre, na maioria das vezes, elas são em dose dupla. Então, como só tinha uma artéria braquial, a gente vai ter duas veias. É interessante também que nessa fossa cubital aqui, eu não sei se vocês notaram, é principalmente aqui onde a gente faz o exame de sangue. Geralmente, o pessoal tira sangue nessa região aqui, porque tem essa anastomose entre as duas, que tem um nome específico, mas não é importante. Mas a veia da fossa cubital, é tipo isso. Então, beleza. Uma dica também para lembrar qual é a cefálica e qual é a basílica, qual é a medial e qual é a lateral, é que a cefálica, você lembra de quê? De encéfalo, de cabeça. Ela vai estar na parte mais superior. E aí, então, ela vai estar mais lateral, se você pegar aquela própria divisão do, enfim, acho que vai complicar vocês. Para mim é mais simples, mas deixa para lá. Vai acabar complicando vocês. Enfim, a cefálica, ela desemboca mais para cima. É isso que vocês têm que lembrar. E a basílica, que é lembrar de base, ela desemboca mais embaixo. Vai complicar vocês. Deixa para lá. Vamos lá. Beleza. Então, aqui a gente vai ter a veia braquiocefálica direita, a veia braquiocefálica esquerda, tudo indo para a veia cava superior e no coração. Só que aqui, se vocês observarem, ela vai ter a mesma coisa. O tronco tira cervical, só que aqui vai ser o tronco tira tiro cervical, venoso, e aqui a artéria carótida comum, ou a veia jugular,
esquerda e a veia jugular direita, que a Milena falou para vocês, tá? Então, o que é importante saber disso tudo aqui? Outra pequena diferença também, que são as veias tireoides. A artéria tireoide, ela sai diretamente do tronco tireocervical, pelo menos a inferior. E a superior, ela sai da artéria carótida comum, tanto a esquerda quanto a direita, tá vendo? Representado aqui. Só que na drenagem venosa, a artéria tireoide, ou a veia tireoide inferior, drena diretamente para os troncos braquiocefálico, ou até mesmo no próprio ângulo, nesse ângulo aqui entre os dois troncos, entre as duas veias braquiocefálicas, desculpa. É muito confuso, veia e artéria, mas enfim. E aqui também a gente vai ter a presença de três, tanto a veia tireoide superior, a média e a inferior. Como eu falei, geralmente a drenagem tem a maior quantidade de estruturas do que a irrigação. A irrigação só tem duas e a drenagem são três, para justamente evitar a formação de edema. Outra coisa também, aproveitando a imagem aqui, a gente vai falar um pouco também sobre o sistema linfático. O sistema linfático drena também para essa região aqui, que é chamada de ângulo venoso, principalmente, né? Ele drena para essa região. O sistema linfático drena justamente o excesso de líquido que fica acumulado nessas cavidades, mas a gente vai falar mais sobre isso depois. E, enfim, eu acho que isso que eu falei foi a parte principal que tinha sobre o membro superior. Tem muito mais coisa sobre isso que vocês precisam saber também, mas isso é o principal. Você sabendo disso, dá para fazer 90% de tudo. Milena? Oi. Tá Acho que todo aqui, não, tá ótimo. Eu paro de apresentar, então, aí eu coloco aqui, para ficar passando mais. É o tempo que o pessoal toma água e respira. Eu nem coloquei a pausa Para respirar. para respirar, isso aí. Acho que tá direitinho, né? Tem não, vê na minha carteira. Impossível. Pronto, eu acho que eu já vou começar, porque senão vai ficar corrido o tempo. É melhor, qualquer coisa tá gravada a aula, né, de todo jeito, então o pessoal assiste, quem perdeu. Pronto. Aí, então, vamos dar continuidade na sequência, falando agora da vascularização do membro inferior. Aí, só para lembrar vocês do que a gente falou naquela aula, né? A aorta, né? As partes dela. A gente sabe que quando ela faz essa volta aqui por trás, a gente chama de parte descendente da aorta. E aí, essa parte descendente ela é dividida em duas, a parte torácica, e depois que ela passa aqui o hiato aórtico, ela é chamada de parte abdominal, mas toda ela é a aorta descendente, né? Então, aqui a gente tem a aorta torácica, descendo aqui, a aorta abdominal, e as duas divididas pelo hiato aórtico, que passa aqui pelo diafragma. Aí é mais para recapitular mesmo, passou pelo diafragma, a gente tem a aorta abdominal aqui, né? Aí todos aqueles ramos importantes, o tronco celíaco, as frênicas inferiores, a mesentérica superior, as artérias renais, a artéria gonadal, a artéria mesentérica inferior, e aqui, no nível da quarta vértebra lombar, a gente tem a divisão da aorta abdominal. Duas artérias, a artéria ilíaca comum, direita e esquerda, né? A direita e a esquerda. Então, a aorta abdominal desceu na quarta vértebra lombar, a gente vai ter a artéria ilíaca comum direita e a artéria ilíaca comum esquerda. Aqui também é a mesma coisa representada, né? Aí, depois que essa artéria ilíaca comum, ela desce mais um pouco aqui, e quando... Eita, passou. E quando chega no nível da articulação sacroilíaca, ela se divide de novo em artéria ilíaca interna, que vai irrigar a pelve, e a artéria ilíaca externa, que vai para
para vascularização do membro inferior. Aqui não dá para ver a divisão, mas aqui, passou de novo. Aqui fica claro, né? A artéria ilíaca interna e a externa. Aí aqui, mais uma vez, a aorta abdominal, né, nessa região, no nível da quarta vértebra lombar, ela se divide em artéria ilíaca comum, a direita e a esquerda. Aí, depois que ela é dividida em ilíaca comum, a ilíaca comum se divide em interna e externa. A interna mais posterior aqui, indo irrigar a pelve, e a externa indo irrigar, aqui descendo, o membro inferior. Aí vamos falar da ilíaca interna. A ilíaca interna, ele vai ter ramos para a pelve, né? Mas esses ramos, eles vão tanto irrigar a parte parietal, ou seja, toda essa região aqui da pelve, como a parte visceral, ou seja, as vísceras que se encontram nessa região. Então, a bexiga, o útero, se for uma mulher, toda essa região vai ser irrigada por ramos dessa artéria. Aí a gente vai falar tanto dos parietais como dos viscerais. Então, a artéria ilíaca interna, os ramos parietais, que vão irrigar aqui mais a parte posterior da pelve. Só para vocês se situarem, né, o córtex sagital, então aqui a gente teria a ilíaca comum, né, a ilíaca comum no nível da articulação sacroilíaca, ela se dividiu em artéria ilíaca interna, que é a que a gente está falando, e a artéria ilíaca externa, que é essa daqui que está indo por cima aqui, ó. Vamos falar da interna, dos ramos parietais dela. A interna, ela tem esse primeiro raminho aqui, que é a artéria iliolombar, certo? Ela vai mais para essa região mais superior. Essa daqui, a sacral lateral, que ela vai emitir ramos para os canais sacrais. Essa daqui, que está indo por trás do músculo piriforme, é a artéria glútea superior. Essa aqui, que está indo por cima dele, é a artéria glútea inferior. E aqui, a artéria glútea superior vai para a região glútea, né? Tanto a superior como a inferior. E aqui, a gente, dando sequência aqui mais descendente, aqui acompanhando, a gente consegue ver a artéria pudenda interna. A artéria pudenda interna, ela vai irrigar a região dos lábios maiores na mulher, né, mais posteriormente, e a região do escroto no homem. Esses foram os ramos posteriores, né? Agora, os ramos anteriores, parietais da ilíaca interna, a gente vai ter de importante a artéria obturatória, que é essa aqui que está entrando dentro do canal obturatório, e ela é importante porque ela vai emitir um ramo púbico que vai fazer uma anastomose com a artéria epigástrica inferior, que ela é um ramo da ilíaca externa. Então, acaba sendo uma comunicação entre essas duas. Certo? Aí, a próxima aqui. Então, dando sequência aqui, falando quase a mesma coisa, só para vocês irem pegando. A gente tem a ilíaca comum no nível da articulação sacroilíaca, ilíaca interna e ilíaca externa. A ilíaca interna, aquela artériazinha que sobe, a artéria iliolombar, a que vai por fora do músculo piriforme, a artéria glútea superior, aquela que vai para os canais sacrais, a artéria sacral lateral, e essa aqui que vai por cima do músculo piriforme, a artéria glútea inferior. Descendo aqui e indo para essa região inferior, a gente tem a artéria pudenda interna. E aqui, entrando dentro do canal obturatório, a artéria obturatória. Aí aqui é uma peça da vida real, né, que, tipo, como o Eduardo falou, é bem mais difícil, diferente, mas a gente consegue, tipo, aqui para cá, a artéria pudenda interna, a que tá indo aqui para a região sacral, provavelmente a sacral lateral, né, mas é bem mais complicado. E aí, vocês lembram que eu falei dessa daqui, que era a artéria glútea superior, e essa aqui, que por cima do músculo piriforme, a artéria glútea inferior? Então, elas duas, a gente consegue ver a continuação delas nessa imagem aqui, ó, saindo aqui por cima, a artéria glútea superior, e aqui acompanhando o nervo esquiático, a artéria glútea inferior, para irrigar a região do glúteo. Aí agora, a gente falou dos ramos parietais, e agora a gente vai falar dos ramos que vão para as vísceras dessa região. Então, a gente vai ter a artéria aqui mais na região medial, a artéria retal média,
essa aqui, que vai irrigar uma parte do reto, né? A artéria uterina, a artéria vesical superior e a artéria umbilical. A artéria umbilical, ela vai emitir ramos tanto para a bexiga, como também para a região do reto. Então, é uma artéria que vai irrigar várias vísceras que estão nessa região. Mas aí, é bom vocês saberem que, tipo, vou ter que saber cada ramo desse? Não, porque vocês vão estudar cada órgão desse. E quando vocês estiverem estudando cada órgão desse, a pessoa que estiver falando vai se aprofundar nessa vascularização e vai ficar mais fácil de entender. E como eu tinha falado antes, a artéria pudenda interna aqui, que é essa aqui mais descendente. E olha como fica complicado quando você coloca todos os órgãos da região da pelve, né? Então, eu tenho aqui a artéria, artéria pudenda interna, né, que ela vai emitir ramos para a bexiga, para o reto. Fica bem mais complicado você estudar, tipo, tudo junto. É melhor estudar cada um separadamente, mas só para vocês terem uma noção. E aqui, aqui eu tinha falado para vocês, a artéria pudenda interna aqui, que está indo irrigar a região, no caso aqui masculino, né, do escroto, e se fosse uma mulher, os grandes lábios. Aí, só para salientar mais uma vez, a artéria pudenda interna, ela vai emitir ramos, tanto para o escroto como para o pênis também, no caso da mulher, para a região posterior dos grandes lábios, e uma parte também para o clitóris. Aí, a gente já falou muito da interna, agora a gente vai falar da artéria ilíaca externa, que é aquela que vai fazer a vascularização do membro inferior. A artéria ilíaca externa, é importante vocês saberem que ela tem um tamanho muito pequenininho, teoricamente, porque ela começa a ser chamada, a partir de determinados lugares, de outros nomes. Então, a gente tem aqui a ilíaca comum, dividiu externa e interna. Aí a externa, ela só vai emitir 2 ramos pequenininhos, porque ela tem um tamanho pequeno. E aí, para esses ramos importantes, vai ser a artéria ilíaca profunda, essa aqui ascendendo, e a artéria epigástrica inferior, que é aquela que eu falei lá, que ia fazer anastomose com a artéria do canal obturatório, essa aqui. Artéria obturatória. Tinha falado para vocês, é ela que vai fazer anastomose com a artéria epigástica inferior. Ela é chamada de artéria ilíaca externa somente até essa região. E aí existe uma divisão entre ela e essa daqui, que vocês não sabem o nome, que é o ligamento inguinal. Esse ligamento aqui, ele divide a artéria ilíaca externa em artéria femoral. E isso aqui é importante vocês saberem, porque com certeza, se o alfinete estiver aqui, vai ser uma resposta, e se estiver nessa região, vai ser outra resposta. Então, é bom vocês estarem atentos sobre isso. Então, mais para cima do ligamento inguinal, a gente tem a artéria ilíaca externa, e abaixo dela, a gente tem a artéria femoral, certo? Tem início aqui e termina lá no canal dos adutores, que eu vou falar para vocês. Então, a artéria femoral, né? A artéria femoral, ela vai emitir já alguns ramos a mais do que a ilíaca externa, devido ao seu comprimento maior, né? E aí, só para caracterizar, a gente tem aqui a artéria epigástica agora superficial, que vai ser um ramo aqui bem no iniciozinho da artéria femoral. Essa aqui é a artéria circunflexa ilíaca superficial, essa pequenininha aqui. Aí nós temos a artéria pudenda externa, que ela vai completar a região, irrigar a região já mais anterior dos lábios maiores nas mulheres e do escroto no homem também, auxiliando na irrigação junto com a pudenda interna. Mais para baixo aqui, a artéria femoral, ela vai emitir um ramo que vai irrigar os músculos mais laterais da coxa, que vai ser a artéria femoral profunda. E aqui ela vai seguir como artéria femoral. Então, só para vocês entenderem, a artéria femoral, ela inicia, faz um ramo aqui mais lateral, para irrigar essa região aqui dos músculos da coxa lateralmente, né, que é a artéria femoral profunda. Aqui é uma foto mais dissecada, né, que vocês podem ver com mais realce ela aqui, ó. E aqui foi a artéria femoral cortada, né, para dar ênfase à artéria femoral profunda. Então, outra foto aqui para ilustrar, a gente tem a ilíaca externa, passou o ligamento inguinal, a gente tem a artéria femoral vai emitir um ramozinho aqui
mais lateral, que é a artéria femoral profunda, e vai descender como artéria femoral. Aí, eu ressaltei aqui a pudenda externa, e mais distalmente, a gente vai ter a artéria descendente do joelho, que vai fazer uma rede arterial no joelho, que, como o Eduardo falou, é uma região também de muita movimentação. Então, ela precisa ter vários tipos de vascularização. Então, acho que é isso. E aí, onde é que essa artéria femoral, ela termina, né? Porque vocês sabem onde é que ela começa. Ela começa no ligamento inguinal, mas onde é que ela termina? Vocês conseguem observar nessa imagem aqui que a artéria femoral, ela tá indo para trás aqui na região posterior do joelho. Então, é esse caminho que ela faz. Aí é bom que vocês tenham agora, tipo, uma visão espacial melhor para vocês entenderem. Porque tem hora que a gente vai falar de anterior, tem hora que a gente vai falar de posterior, e vocês podem ficar meio perdidos. Mas é só, tipo, olhar para a tela e focar, né? Então, aqui a artéria femoral, ela vem anteriormente, e aí quando chega nesse canal dos adutores, ela vai posteriormente para a região posterior do joelho, e aí ela recebe um outro nome. Então, como eu falei, ela começa no ligamento inguinal, a artéria femoral descende, e aí, aqui nessa região, a gente chama de canal dos adutores. E nas peças dá para ver, gente. Dá para ver, vocês podem colocar o dedo lá. Dá para ver bem direitinho, ele fica já no final da inserção do adutor magno, então é realmente um canal. E outra coisa que eu queria falar para vocês é que a artéria femoral, para vocês terem uma visão melhor, eu só consigo ver ela se eu tirar o músculo sartório aqui. Não sei se vocês lembram do M1, mas para cá teria o músculo sartório, né? E aí eu retirei ele para ter uma visualização melhor. Aí aqui no finalzinho a gente vai ter o canal dos adutores, que é o final da artéria femoral. Tá. Então, se é o final dela, a continuação agora recebe outro nome. E esse outro nome é a artéria poplítea, justamente porque nessa volta posterior que ela dá, ela vai para uma região chamada fossa poplítea, que é acima da articulação do joelho, na região posterior. Então, aqui, ó, aqui o glúteo, né? Então, estamos falando da região posterior, e aqui é a fossa poplítea, aqui, e aqui aberto, mais fácil visualização, né? Tá. Então, o canal dos adutores sai aqui, e aí eu começo a chamar essa artéria não mais de femoral, mas de artéria poplítea. A artéria poplítea, ela vai emitir vários ramos que agora vão fazer a irrigação da parte posterior do joelho, né? Então, aqui, mais em cima, a gente tem a artéria superior lateral do joelho. Os nomes aqui são bem intuitivos. Por isso que eu vou falar. A artéria superior lateral do joelho. Do outro lado, a artéria superior medial do joelho. Lembrando, por que aqui é medial e por que aqui é lateral? Porque nós estamos numa vista posterior, que é uma região posterior. Então, artéria superior lateral, artéria superior medial do joelho. Continuando, a gente vai ter esses raminhos aqui, que são as artérias surais. Mais para baixo, ela vai emitir a artéria inferior medial do joelho e a artéria inferior lateral do joelho. Tá. Continuando posteriormente, a artéria poplítea, ela vai ter uma divisão agora entre a artéria tibial posterior, que é como se fosse a continuação dela, aqui por trás, né, ainda, e a artéria tibial anterior, que ela vai entrar dentro da membrana interóssea e vai fazer a irrigação da parte anterior da perna. Então, só para vocês verem, tipo, isso na peça real, né? A artéria poplítea, aí ela descende, emite todos aqueles raminhos lá que vocês viram. E aí, aqui, nós temos a continuação da artéria como artéria poplítica, só que agora a gente vai dar um outro nome para ela, que é a artéria tibial posterior, e um ramo aqui, ó, entrando, que vai lá para frente, que é a artéria tibial anterior. Então, vamos falar dela. Para vocês não se perderem. Essa aqui é uma vista posterior, e agora, como a gente vai falar da artéria tibial anterior, aquela que entrou dentro lá da membrana interóssea, agora a gente vai ver uma imagem anterior. Pronto, aqui é uma visualização da artéria tibial anterior, e eu só consigo ver ela anteriormente, né? Então, ela aqui saindo da membrana interóssea,
E aí, na sua porção, ela segue por ela aqui, descendendo, e na sua porção distal, ela vai emitir alguns ramos. A artéria maleolar lateral, medial, também aqui, ó, para irrigar essa região do maléolo. Descendo, a gente tem a artéria dorsal do pé, que ela é calibrosa, e ela vai emitir a artéria tarsal lateral, devido à região do tarso, e a artéria tarsal medial, fazendo uma volta que a gente chama de artéria arqueada. Aí aqui, ó, nós temos a artéria dorsal do pé no cadáver, né? E os ramozinhos daquela artéria arqueada são as artérias metatarsais dorsais e digitais dorsais. Por que dorsal? Porque o dorso do pé é na vista, nessa posição, né? Aqui é o dorso do pé. Então, metatarsais dorsais e digitais dorsais. Aí aqui, ó, só para vocês visualizarem mais uma vez. A artéria tibial anterior descende, aqui descende, emite esses ramozinhos para os maléolos, forma a artéria dorsal do pé, a artéria metatarsal lateral e medial, formando a artéria arqueada, certo? Aqui, mais uma vez, a artéria dorsal, a artéria arqueada e os seus ramos finais, né? Certo. A gente falou da artéria tibial anterior. Agora vamos falar da artéria tibial posterior. Ou seja, a gente não vai mais adentrar dentro da membrana interóssea, a gente vai continuar posteriormente. Então, tudo que vocês virem agora é uma visão posterior. Pronto, aqui, ó. A artéria tibial posterior, continuando aqui. E aí, lembra que ela se dividiu? Foi uma para dentro da membrana interóssea, que é a artéria tibial anterior. Então, é essa daqui. E a posterior, ela continua. Só que ela continua, mas em um determinado momento ela vai se dividir em duas. Na artéria tibial posterior, continuando, e na artéria fibular, que é essa daqui que está apontando. Não sei se vocês conseguem ver. A artéria fibular, certo? Então, tibial posterior e artéria fibular. Aqui novamente. Tibial posterior e artéria fibular. É meio que como se fosse um ramo muito importante da artéria tibial posterior. Então, outra figura aqui para vocês verem, né? Aqui a artéria tibial anterior continuou para baixo como a artéria tibial posterior. Aí a tibial posterior vai emitir um ramo, que é a artéria fibular. Ela vai percorrer essa região aqui da membrana interóssea posterior. E aqui mais para baixo ela vai continuar como a artéria tibial posterior. Aí, essa artéria fibular, ela vai aqui na sua porção distal emitir ramos para o maléolo, que vai ser a artéria maleolar lateral, né? E a tibial posterior, ela vai continuar descendendo também e vai emitir o ramo da artéria maleolar medial, para a região medial, e vai dar continuidade, passando por essa região aqui e indo anteriormente. Ó, vocês estão vendo que ela faz essa dobra aqui? Então, essa dobra é para ir justamente agora para a planta do pé. Não fica tão claro aqui, mas é essa região aqui que ela vai, para a planta do pé. E aí, ela vai se dividir, a artéria tibial posterior, na artéria plantar dorsal e na artéria plantar medial. A artéria plantar dorsal, ela vai aqui e forma o arco palmar profundo, vocês estão vendo? Ou, palmar não, perdão, plantar. Arco plantar profundo, emitindo seus ramos terminais aqui. E a artéria plantar medial, ela dá continuidade também, emitindo seus ramos aqui para o hálux, né? E aí, seus ramos terminais são agora artérias digitais plantares, porque a gente está visualizando a planta do pé. E aí, para vocês verem agora, ó, aqui a gente tem o arco plantar profundo, aqui. A artéria plantar medial, né? O hálux aqui, a gente consegue ver, que é a região medial. E aqui a artéria plantar lateral, certo? Agora, para finalizar, a gente vai falar agora do sistema venoso. A gente falou tudo que tinha para falar de arterial e agora a gente vai falar da drenagem venosa, né? E aí é meio que a gente vai fazer o caminho contrário. Se agora a gente estava descendo, agora a gente vai subindo.
Esqueça um pouquinho a drenagem venosa do pé e foquem agora na região da perna, que a do pé eu vou falar daqui a pouquinho. A da perna, a gente vai subir a maioria das veias da drenagem venosa do membro inferior, elas vão ter nomes similares à da irrigação arterial. Então, é bem tranquilo nessa questão. A veia tibial posterior aqui vai ascender, a anterior vai vir a veia tibial anterior ela vai vir, subir na membrana interóssea, as duas vão desembocar na veia poplítea e ascender, né? A veia poplítea, ela vai vir lá posteriormente, vai entrar no canal dos adutores e vai desembocar na veia femoral. Percebam que a gente está fazendo o caminho inverso do sistema arterial, né? Então, a veia femoral ascende e vai desembocar lá na veia ilíaca externa. Além disso, vocês lembram ainda que tinha a artéria ilíaca interna, né? Agora a gente vai falar da veia ilíaca interna. A veia, ela vai drenar todo o sangue da região da pelve e dos órgãos que estão estabelecidos aqui, né? Então, vai ter vários plexos. O plexo vesical, o plexo uterino, o plexo venoso retal. Todos esses plexos, eles vão ser drenados para a veia ilíaca interna e vão desembocar na veia ilíaca comum. Assim como a veia ilíaca externa vai desembocar na veia ilíaca comum. E aí, ascendendo mais uma vez, a veia ilíaca comum vai desembocar na veia cava inferior e vai seguir o seu percurso. Então, se vocês prestaram muita atenção, vocês viram que a gente fez basicamente o caminho inverso do sistema arterial, né? Tá, mas aí você não falou do pé, né? Então, é porque além das veias profundas, a gente também tem as veias superficiais dos membros inferiores. E aí você pode pensar, tá, mas não deve ter peça disso. Tem peça disso aqui. E às vezes ele cobra, né, o Jaciel? Então é bom dar uma olhadinha. Mas é fácil. A gente vai ter basicamente duas veias importantes superficiais, que é a veia safena magna e a veia safena parva. A veia safena magna, ela vai drenar o sangue superficial, né, dessa região aqui mais medial da perna, e ela vai desembocar na veia femoral, aqui vocês conseguem ver, entrando, e a veia safena parva, ela já vai drenar o sangue da região mais lateral da perna, né, a veia safena magna, tanto da perna como da coxa, mas a da parva é a da perna mais lateral. Então, aqui, ó, ela subindo, e diferentemente da magna, a parva vai desembocar na veia poplítea. E além dessa região lateral da perna, a gente vai ter também a drenagem da região do pé. Então, por isso que eu não falei naquela hora do pé, porque o pé vai ser drenado para a veia safena parva, e ela vai desembocar na veia poplítea e seguir todo aquele caminho que a gente falou. E a veia safena magna vai desembocar na veia femoral. Então, é importante que vocês entendam isso, porque pode ser que já seja pergunte, né? Quem desemboca quem? Assim como era importante saber disso lá na parte superior, é importante saber disso aqui também na parte inferior. Aí, só para vocês terem um pouquinho de caso clínico, que dessa vez a gente não colocou tantos, não colocou, né? Mas, por exemplo, quando não ocorre a drenagem direito dessas veias, acaba gerando as famosas varizes, né? Então, tipo, uma forma de quem tem muitas varizes e sofre com isso é você obstruir essas veias, né? Obstruir e interromper essa drenagem, né? E aí o corpo se encarrega de fazer outras veias colaterais para restabelecer esse fluxo. Mas aí é uma forma de correção de varizes. Foi isso, gente. Era só isso. Deixa eu voltar aqui. É só isso, né? Só isso. Que eu até fiquei sem fôlego de falar, que é tanta coisa. Foi muita coisa. Mas não se preocupem não, vocês vão lendo devagarzinho, vocês já também vão ter aula com o Jaciel sobre isso, então, assim, vocês vão pegando, não tem nada de mistério. O ruim é realmente, porque é muito nome, mas aos pouquinhos vai se acostumando. E agora na quarentena tem bastante tempo para ver devagarzinho, então tá tranquilo. Ainda tem isso, na época da gente, a gente tem que estudar isso, estudar um monte de coisa ao mesmo tempo, aí fica mais coisa ainda, mas se você estudar devagarzinho, vou ler isso aqui em um livro para me divertir, leu 2 páginas e para.
Aí você consegue ler. É chato, mas você consegue. Mas, enfim. Ficou alguma dúvida? Será? Acho que não, né? Ninguém falou nada. Eu acho que não também. Até porque, basicamente, essa parte foi mais de nome, né? Tipo, a gente não fez muito caso clínico, nem nada, mas só pode ter ficado na dúvida no nome, né? Tipo assim, fala de novo sobre aquele nome tal. Eu não podia perguntar sobre isso. Um pouco sobre os arcos palmares, os arcos Uhum. plantares, eu podia perguntar, mas acho que não. O pessoal olha a gravação depois. Pronto, então tá Eu vou certo. até parar a gravação.